Bom dia, senhores. Meu nome é Marcelo Anício, meu nome é Jader. Gostaria de iniciar perguntando o nome dos senhores, a senhora. Ana Paula de Souza. Senhor, como gostariam de ser chamados? Ana Paula. Senhor, podem me chamar pelo primeiro nome mesmo. Eu queria informar aos senhores que nós estamos aqui na função de mediador para não impor uma solução àquela questão que os senhores nos trouxeram aqui hoje. Nós não nos reunimos anteriormente a esta sessão justamente para não termos informações aos autos de processo, para que possamos aqui, de forma conjunta, buscar uma solução para o questionamento em si. Nós não agimos aqui na qualidade de juiz, nós não podemos impor nenhuma solução aos senhores, nós não temos nenhum poder de decisão neste dia, devemos agir, aliás, um requisito para nós como mediadores é imparcial, vamos agir aqui de forma totalmente imparcial, e que nós queremos, na verdade, na nossa função de mediador, sermos os facilitadores para aquelas questões, aquelas falhas de comunicação e interesses trazidos pelos senhores no dia de hoje. Nós vamos ajudá-los a examinar as questões, a expressar as metas, verificar quais são os interesses reais dos senhores nesta sessão de mediação. Os senhores já participaram de alguma sessão de mediação anteriormente? Não. Ok. Eu vou explicar aos senhores, nós vamos explicar aos senhores como é que funciona o passo a passo desta sessão de mediação, e para isso nós vamos levar aqui alguns minutos. A sessão de mediação, na verdade, é uma sessão informal, ela não tem, via de regra, nenhuma forma de produção de prova a ser levada a um possível processo judicial, conta com a participação das partes e também, quando existente, da participação dos advogados que as acompanham, dos seus procuradores, que inclusive nos ajudam em muito, quando experientes na formação de ideias, na busca de solução para os conflitos. É sempre importante a participação dos advogados na sessão de conciliação. Cada uma das partes terá oportunidade de falar em tempo igual para cada uma, para expor as suas razões, para expor aqui realmente o que tem relativamente ao caso trazido para esta sessão de mediação. Nós teremos também a possibilidade de, durante a sessão de mediação, se for da vontade dos senhores, participar de alguma sessão privada. Para isto, basta que os senhores nos requisitem. Nós temos uma sala reservada para sessões privadas. Nessas sessões privadas, os senhores terão a oportunidade de conversar conosco, trazer à mesa aquilo que os senhores acham interessante para esta questão aqui, para a solução, trazer ideias. E mais uma vez eu quero afirmar para os senhores que nós não vamos solucionar o problema dos senhores sem que haja a participação de forma integral dos senhores nesta sessão de mediação. Então, havendo necessidade, por parte dos senhores, nos requisitem, nós teremos a sessão privada. Essa sessão privada, ela vai ocorrer tanto com o senhor Pedro, se for o seu desejo, com a senhora, dona Paula, e tem um tempo para isso, O nosso colega vai mais à frente tratar desta parte de logística, do tempo das sessões de mediação. E na sessão privada, quero dizer aos senhores que tudo aquilo que for tratado ali, se não for o desejo dos senhores, isso não será trazido à mesa, por um caráter inclusive de confidencialidade nas informações. Eu quero ainda informar aos senhores que nós, na qualidade de mediadores, não podemos funcionar como testemunha no processo, porventura, manejado pelos senhores, e a única exceção a esta regra diz respeito a se, durante a sessão de mediação, houver o cometimento de um crime. Então, nós poderemos ser requisitados pela autoridade policial
para prestarmos o nosso depoimento na qualidade desse testemunho, e essa seria a única exceção à regra onde nós, mediadores, poderíamos funcionar como testemunho, ok? O processo de mediação, ele acontece e ele gera também uma certa expectativa nos mediadores para que possa fluir da melhor maneira possível. Há um interesse aqui de ambas as partes em se encontrar uma solução para um conflito. A gente entende que ao vir, ao se propor a mediação, existe esse interesse. Então, existe uma certa expectativa da parte para que se alcance essa solução, há necessidade de um trabalho em conjunto. Ambas as partes precisam ser empenhadas, é necessário ter um envolvimento com a questão, né? Entender e se interessar em buscar essa solução. A gente também entende que é um momento em que ambas as partes vão estar utilizando para poder se comunicar, expressar seus sentimentos, suas preocupações, e explicar o seu ponto de vista frente à questão. E também é um momento para a gente estar ouvindo a outra parte. Então, cada um, como colocado pelo Marcelo, vai ter seu momento de fala e seu momento de escuta. O que a gente pede é que a gente respeite cada momento, tanto os momentos de vocês, quanto os nossos retornos também. A gente possa estar sempre observando e ouvindo, guardando momentos, esperando o outro terminar de falar para poder fazer uso da palavra. Sim, como eu já disse, se implicar seriamente em tentar resolver essa questão, tentar buscar um acordo entre ambas as partes, apesar de o acordo não ser, não necessariamente ser obrigatório alcançar um acordo. Vocês podem terminar a mediação, se vocês não estiverem satisfeitos, não há a obrigatoriedade do aceito do acordo. Isso deve partir do interesse de cada um, tá? Caso haja informações necessárias, é importante que vocês estejam trazendo isso para a sessão de mediação. Como colocado pelo Marcelo, vocês podem estar trazendo isso nas sessões individuais, caso vocês queiram, mas se vocês não quiserem que a gente traga isso para a sessão de mediação, não será trazido, não será falado. Mas é importante que as informações possam vir para que nós possamos tratar ponto a ponto. Como falamos, a voluntariedade é o passo principal para o funcionamento da mediação. Ambos precisam ter um interesse de participar dessa mediação. Eu queria só mais uma vez estar confirmando com vocês se vocês realmente têm interesse. Pedro tem interesse de estar participando, Ana Paula. E esse processo de mediação, a gente tem um processo. Como que acontece? As sessões, elas têm um tempo determinado para a gente não delongar demais nas questões, a gente ter um tempo para se trabalhá-las, né? Eles duram, em média, 40, 50 minutos, mais ou menos, podendo se delongar um pouco mais, mas não mais do que 1 hora, mais ou menos. Temos também a oportunidade de termos sessões individuais, como já mencionado. Essas sessões individuais podem ser acionadas tanto por vocês a qualquer momento da mediação, quanto por nós mediadores, caso nós julguemos necessário essas sessões individuais, para compreendermos algumas partes. Falamos também que tudo que for falado aqui, todo o registro, como colocado pelo Marcelo, na questão da confidencialidade, nós não estaremos passando. As nossas próprias anotações, elas serão destruídas ao final do processo, não haverá arquivo, né? E todo o material produzido, seja ele em forma de acordo, seja ele da forma como for, vai ser produzido de acordo com o interesse de vocês, né? O processo, a gente priva muito pela questão do respeito, a gente pede sempre uma comunicação respeitosa, livre de termos pejorativos, de ataques e de agressividade contra o outro também nas palavras. E nós temos um costume de iniciar as sessões de mediação com a parte que procurou o setor de mediação. Apenas para darmos um início, não é uma questão de parcialidade. Mas por isso, como a senhora Ana Paula procurou a gente para tratar dessa questão, a gente tem que ela começaria trazendo a narrativa dela. Mas antes disso, gostaria de saber se ficou claro, se existe alguma dúvida, se tem algum questionamento, alguma dúvida? Sim, tenho. É porque em horário de trabalho eu gostaria de saber se vai ter algum comprovante. Sim.
No caso, a gente pode emitir um atestado de presença, uma declaração de que você esteve presente aqui durante a mediação, informando do horário de trabalho, que você esteve participando aqui. Tá? E apenas aproveitando, obrigado por essa pergunta, a gente pede também que a gente tome certos cuidados, que a gente se organize de forma a poder estar participando de todos os horários agendados. Nós vamos tentar agendar os horários de mediação que seja confortável para ambos, né? Mas sempre observando também, tomando certos cuidados, se organizando para estar aqui nos horários. Tudo bem? Alguma dúvida? Caso não haja o acordo, o que acontece com essa? Sim. Como eu informei, não há necessidade de chegar ao acordo. Caso vocês não cheguem ao acordo, vocês podem estar procurando também outras instâncias, podem procurar orientação de outros lugares, caso vocês ainda tenham interesse em resolver a questão. Vocês podem procurar outros lugares que vocês acharem interessantes, procurarem orientação quanto a outros métodos de resolução de conflitos. Né? Caso haja acordo e não for cumprido esse acordo por um de nós, o que pode acontecer? Vocês podem levar essa questão novamente. O acordo ele precisa ser cumprido, foi estabelecido aqui entre vocês, entre ambas as partes. Como falamos, não há um caráter de impositividade de resolução. Aqui nós não somos juízes, nós não determinamos uma solução. É algo que vocês vão acordar entre vocês. Caso vocês achem necessário, vocês podem estar assinando um termo aqui com a gente desse acordo. Esse acordo ele tem validade jurídica e caso uma das partes não esteja cumprindo, vocês podem escolher outra forma de resolver essa questão também. Se quiserem retornar a mediação para novo processo para isso, ou se quiserem levar a outras instâncias, isso está a cada um de vocês. Mas a intenção é de que os acordos estabelecidos dentro da sessão de mediação venham satisfazer ambas as partes, favorecendo assim o cumprimento desses acordos. Como esclarecido pelo nosso colega Jada, havendo um acordo ao final, se a gente conseguir chegar a um acordo, e é isso que a gente busca aqui na solução dos conflitos do nosso dia a dia, e nós, seres humanos, não estamos livres disso, né? Ao lidar com o outro, nós estamos sujeitos a passar por alguns dissabores. Havendo o acordo, se for o desejo dos senhores, este acordo poderá ser levado a termo. O que é o ser levado a termo? Nós vamos reduzir este acordo, que é a manifestação de vontade dos senhores, em um termo, e ao final todos nós vamos assinar. Sou Pedro, sou Ana Paula, sou Jada, e eu como mediador, nós como mediadores vamos também assinar ao final, porque nós participamos desta sessão de mediação e alcançamos aquilo que é o objetivo, que é um acordo com os senhores. Esclarecendo a pergunta, o que eu faço se o acordo não estiver sendo cumprido? Qualquer dos senhores, em não havendo cumprimento do acordo, pode buscar os meios legais para que este acordo seja executado. A orientação que nós passamos aos senhores é que busquem um profissional, neste caso o profissional é um profissional da área de direito, um advogado, onde ele poderá orientar os senhores qual seria a melhor maneira para se fazer cumprir este termo de acordo, qual a melhor maneira para se executar este acordo. Ok? Podemos dar continuidade? Como disse o Jader, quem busca a sessão de mediação é aquela pessoa que tem a possibilidade de dar início à sua fala, à exposição de motivos. Neste caso, como foi a senhora Ana Paula que buscou a sessão de mediação, nós queremos nesta hora passar a palavra à senhora e mais uma vez lembrar tanto ao senhor Pedro quanto à senhora Ana Paula da escuta ativa, evitar as interrupções para que esta sessão torne-se realmente produtiva. Os senhores concordam? Senhora Ana Paula? Há um tempo atrás, eu adquiri um Gol da marca Volkswagen e nessa compra eu alienei junto ao banco este automóvel. Como eu me senti na necessidade de ter um automóvel mais barato do que realmente é o meu, eu estava conversando com um amigo e ele me disse que conhecia uma certa pessoa, no caso Pedro, de que ele tinha posse de um automóvel mais barato e que poderia olhar com eles se
se poderia haver um acordo entre nós de realizar esta compra e venda. No entanto, o meu amigo me levou até o Pedro, onde nós combinamos naquele momento que levaríamos em um amigo em comum também, um mecânico, que pudesse avaliar o meu carro e avaliar o carro dele. Assim, o meu carro foi avaliado em R$18 mil. O carro do Pedro, que é um Chevette, foi avaliado em R$10 mil. Nisso, fizemos um acordo em que ele me passaria o Chevette, eu passaria no momento para ele também o Gol, né? E com isso ele me passaria no momento à vista R$4 mil. Posteriormente, ele me passaria 4 cheques de R$1.000 cada um. Nisso foi feito o acordo, não sentimos a necessidade de fazer o acordo escrito. Confiar nas pessoas nesse tipo. Só um minuto de contar na palavra de mim, conforme combinado. Deixa eu concluir a fala dela, você vai ter seu momento de falar. Nós não sentimos a necessidade de redigir um contrato de compra e venda, então fizemos ali verbalmente mesmo, na frente dos nossos amigos, ficou tudo combinado. Ele me passou os cheques para ser descontados nos meses subsequentes, então passei o documento do carro para ele, o DUT, e ficou tudo certinho. No mês que venceu o primeiro cheque, eu fui até o banco para descontá-lo, porque eu havia investido os outros R$4 mil em uma barraca de cachorro quente. Então, eu já tinha gasto aqueles R$4 mil. E eu precisava desses outros R$4 mil, referentes aos cheques, para ir pagando o financiamento do veículo, porque ele estava financiado. Eu não avisei ao Pedro que o carro estava financiado, porque para mim não tinha necessidade de avisá-lo quanto a isso, né? Então, quando eu cheguei ao banco, vi que todos os cheques tinham sido sustados. Fiquei naquela situação embaraçosa perante ao banco, porque muito constrangida também, preocupada, porque o financiamento estava para vencer, a parcela do financiamento estava para vencer. Então, telefonei para o Pedro, lhe dizendo que o carro poderia ser preso a qualquer momento, porque como ele tinha sustado os cheques, como que eu iria ter condições de pagar o financiamento, sendo que os outros R$4 mil eu tinha já investido em outro negócio? Nesse sentido, ele ficou muito nervoso, não quis me atender mais as outras vezes, né? E naquela situação toda eu também não sabia o que fazer. Fiquei sabendo dessa mediação que podemos fazer no Tribunal de Justiça aqui desse estado, e a única forma era procurá-los, porque eu não tinha, nem queria olhar na cara de Pedro depois dessa atitude dele. Para mim, ele não passa de um mau caráter. Bom, eu acho que ela está invertendo um pouco os papéis, porque primeiro, o carro financiado ele não pode ser vendido, o financiamento tem que ser quitado. Você deveria ter olhado o documento do carro também. Conforme combinado, cada um tem seu momento de fala, você teve seu momento, agora a gente vai estar escutando o Pedro. E esse financiamento, em momento nenhum ela mencionou ele pra mim, porque se ela tivesse falado isso, eu teria dito a ela que... Mas eu não entendia. Eu, como mulher, não entendo sobre negócios. Deixa eu lembrar a senhora mais uma vez, conforme combinado ao início desta sessão de mediação, os senhores acordaram de que evitariam as interrupções para que essas sessões se tornassem mais produtivas. Eu gostaria de contar com a colaboração da senhora. A senhora tem papel e caneta na mão. Anote as eventuais dúvidas, os questionamentos que surgirem aqui hoje, para que ao final a senhora possa fazer então as suas perguntas. A senhora concorda então em evitar as interrupções? Sofia? Eu teria avisado ela que ela deveria ter quitado o primeiro financiamento antes de propor uma troca comigo. No caso,
no momento oportuno, ela não me disse em nenhum momento, não mencionou nada sobre o financiamento. No que me levou a efetivar o negócio com ela, porque eu trabalho como um representante de vendas e preciso do automóvel. E nesse ramo, conta muito a aparência, ainda que digam que não, conta muito a aparência do representante, a postura, né, diante do cliente. E o carro dela, no momento, atendia perfeitamente as minhas expectativas, ainda atende. Só que diante disso, essa impossibilidade de ter o bem que eu paguei, eu economizei durante muito tempo para poder trocar o meu carro. Foi muito trabalho, eu tenho o sentimento que vai ser em vão, porque eu estou à mercê de uma pessoa que usou, assim, no mínimo, uma fraude para obter alguma vantagem. Porque a minha vantagem no negócio era ter um carro que atendesse às minhas expectativas. E ela, em momento nenhum, ela mencionou isso para mim. Então, quando eu fui tentar transferir o carro, que eu acabei descobrindo que ele estava financiado e que esse financiamento ainda não tinha sido quitado. Nisso, na hora, eu pensei, bom, ela já está com o meu carro e com R$4.000 ainda que eu passei para ela à vista. Ela vai ainda pegar meus outros 4.000 que eu ainda posso resgatar. A minha primeira atitude foi sustar realmente os cheques e me resguardar, pelo menos, desse prejuízo. Quanto à ligação que ela mencionou que fez, ela fez essa ligação muito tempo depois. E na hora que ela me falou que eu poderia ter o carro apreendido, o meu sentimento foi de estar sendo lesado. E isso para mim, até hoje, eu não superei esse trauma. Eu estou aqui, sinceramente, muito irritado até com a presença dela do meu lado, por essa tentativa de tirar uma vantagem de mim. Porque o nosso amigo em comum, não sei ela, mas eu tinha muita confiança na amizade dessa pessoa. Bom, e diante dessa confiança que eu tinha sobre ele, criou uma expectativa da senhora Ana Paula cumprir com a parte dela no acordo. Né? Mas quem não cumpriu com a parte no acordo foi o Pedro. Mas eu acho que nesse momento eu confiei demais no ser humano, né? E tô aí nessa situação de... Senhora Ana Paula, a senhora tem alguma coisa ainda a tentar nos esclarecer, a esclarecer também o senhor Pedro, que faz parte desta sessão de mediação? Sim. Eu acho que antes de qualquer atitude de Pedro, ele deveria ter atendido os meus telefones, ter sido paciente e não simplesmente tomar aquela atitude de ir lá e sustar os cheques sem ao menos me avisar. Por mais que ele tivesse sustado e me ligasse no mesmo dia, olha, sustei os cheques porque estou inconformado, porque a senhora não me avisou do financiamento do carro. A gente poderia ter outro jeito, outros motivos ou outras circunstâncias de tentar um acordo, mas não foi possível. Agora não. Ana Paula, senhor Pedro, conforme combinado com os senhores, gostaria de lembrá-los mais uma vez da não interrupção, aquilo que os senhores concordaram ao início desta sessão de mediação. O senhor terá a oportunidade mais à frente também de expor as suas razões. Neste momento eu gostaria de pedir ao senhor que não interrompesse a senhora Ana Paula, para que tornasse então esta sessão um pouco mais produtiva. Tudo bem? Eu gostaria de salientar que tive boa fé em ligar para Pedro, dizendo que o carro poderia ser preso caso o financiamento não fosse quitado.
E também com isso, caso não houvesse o pagamento, como eu havia dito antes, eu já tinha investido os outros 4.000 em outro negócio, meu nome poderia até ir mesmo para a restrição de crédito, né? E inviabilizaria o meu negócio, porque eu ficaria impossibilitada de adquirir mercadorias para vender na minha barraca de cachorro-quente. Então eu tive boa fé em avisá-lo, em tentar um acordo com ele, só que não foi possível. Nada foi possível. Diante do prejuízo de R$14.000, o que você queria? Senhor Pedro, como foi oportunizado a senhora Ana Paula, depois da sua fala, da sua narrativa, tentar esclarecer mais algum ponto, nós gostaríamos também de, nessa oportunidade, conceder ao senhor a palavra para que, depois dessas últimas explanações da senhora Ana Paula, se o senhor tiver algum esclarecimento a fazer, o senhor quer a mesma oportunidade que ela teve nessa fase. Bom, como que eu poderia agir com calma e frieza diante de um possível prejuízo de R$14.000? Eu trabalho o dia inteiro, de sol a sol, pago minhas contas todos os dias, economizo quando dá, tem mês que não sobra. Tanto é que eu tive muito tempo para juntar esse dinheiro, porque eu precisava comprar um carro e por isso eu fiz minhas economias. E eu estou vendo elas irem tudo pelo ralo, na mão da senhora Ana Paula. Não houve prejuízo. Não houve prejuízo. Houve prejuízo à medida que o banco pode vir lá e pegar o gol. O prejuízo vai ser todo meu. Deixe-me ver se compreendi o que os senhores disseram e aquilo que os senhores nos trouxeram aqui hoje. O senhor Pedro trocou o seu veículo Chevette pelo veículo Gol da senhora Ana Paula. O senhor Pedro, quando da tentativa de proceder à transferência do veículo Gol para o seu nome, a propriedade para o seu nome, ele se viu então impossibilitado em razão de um problema no banco por estar este veículo alienado fiduciariamente. A senhora Ana Paula nos narrou aqui hoje que quando da tentativa de descontar o primeiro cheque de R$4.000, ela descobriu então que não só aquele cheque havia sido sustado pelo senhor Pedro, quanto também os outros 4 cheques no valor de R$1.000 cada um foram sustados pelo senhor Pedro. E segundo a senhora Ana Paula, ela precisaria desses valores para proceder mais à frente à quitação deste veículo que se encontrava financiado e também para dar sequência a um negócio que ela de venda de cachorro-quente que ela iniciou. É isto mesmo? Eu compreendi direito aquilo que os senhores nos trouxeram aqui hoje? O senhor Pedro tem a vontade de desfazer o negócio e a senhora Ana Paula a vontade de dar continuidade a este negócio e receber os cheques emitidos pelo senhor Pedro. É isto mesmo? Eu compreendi corretamente? Ok? Sim. Tudo bem. A gente vai precisar, então, nesse momento, estar passando por alguns pontos das falas de ambos, né, que tratam do problema em si. A primeira questão que a gente pode observar, por isso se estiver errado, é que houve um problema na comunicação entre vocês. Algumas informações que alguém julgava necessário serem passados, alguns momentos que alguém sentiu necessidade de contactar o outro, passar também para o outro as insatisfações, né, como hoje vocês estão tendo essa oportunidade de dizer um para o outro como que foi isso. E a gente pode observar aqui, caso eu tenha visto de uma forma errada, quando você diz, Ana Paula, o seu interesse em estar concluindo esse negócio para conseguir adquirir esse carrinho de cachorro-quente, para poder dar andamento no seu negócio,
você traz essa fala para a gente, eu posso entender que o seu interesse que hoje é concluir esse pagamento do carrinho para poder fazer o seu negócio andar, para poder voltar a ter sua renda com o carrinho de cachorro-quente. O seu interesse mesmo nesse negócio, quando você procurou o Sr. Pedro para fazer esse negócio, você estava com o interesse de adquirir esse carro de cachorro-quente. Esse era o seu interesse. O Sr. Pedro, você estava com o interesse de adquirir um carro melhor, de conseguir melhorar uma posição melhor no seu local de trabalho também. A gente observa que ambos tinham interesse nessa negociação, não é isso? Vocês pensam em alguma forma de conseguir concluir essa negociação de vocês? Me corrija se eu estiver errado, Pedro. Você traz na sua fala que você se sentiu inseguro, você se sentiu prejudicado durante a negociação, porque você adquiriu um carro que estava financiado, estava alienado a uma financeira, e você não tem a estabilidade, você não tem a segurança de que esse carro é seu. E isso está provocando com que você se sinta com vontade de ter o seu carro de volta, se sentir seguro novamente. Eu posso entender a sua fala como uma fala de insegurança? Sim, insegurança e também pela mentira, né, que ela tentou me passar, porque o documento que ela me passou, ele estava desatualizado. Por isso, no momento do negócio, eu não consegui identificar esse financiamento. Só na hora que eu fui na delegacia tentar transferir o automóvel, que eu fui descobrir que estava amarrado, digamos assim, a um banco. E que esse banco, a qualquer minuto, se ela não pagasse, poderia tomar meu automóvel. Então a gente tem essa questão da comunicação, da alienação do veículo. Ana Paula, eu gostaria de pedir você para explicar para o Sr. Pedro como que foi, do seu ponto de vista, essa questão da informação da alienação do veículo. Se eu compreendi, Pedro, você entendeu que ela agiu de má fé, que ela omitiu essa informação de você, foi como a postura dela trouxe essa impressão para você. Eu posso dizer dessa forma? Foi. Ana Paula, como que foi para você essa questão da informação do veículo alienado? Eu não omiti e muito menos agi de má fé. Pelo contrário, durante todo o processo ali de negociação, eu agi de boa fé. Eu simplesmente não sabia que realmente era importante dizê-lo sobre o financiamento. A minha boa fé era tanta que eu fui ao banco no primeiro mês tentar descontar o cheque para poder pagar a parcela do financiamento. Nesse caso, por mais que ele ache que eu tenho má fé, é descabido, porque eu liguei para ele avisando que como o cheque tinha sido sustado, eu não conseguiria realizar o pagamento. Então, o meu ponto de vista é que ele ficou insatisfeito, nervoso, não quis acordo e que ele então que pague o financiamento, porque os R$4.000 daria perfeitamente para quitar o resto da dívida. Por que você não quitou? Entendeu? Deixa eu explicar uma coisa aos senhores. Quando da exposição das razões, dos motivos que nos trouxeram aqui hoje, os senhores já tiveram a oportunidade de falar, de expressar os seus sentimentos, da insatisfação com o negócio, apesar de ter sido um negócio positivo para nós, porque de certa forma ele se efetivou com a troca dos veículos. Mas o que a gente busca nesta fase aqui agora, que foi esclarecido pelo nosso mediador já no início da sessão, é que existe uma forma para que essa sessão de mediação discorra. Esta fase agora é uma fase de tentarmos alcançar o objetivo, que é um acordo nesta sessão de mediação. A resolução de questões. Qual seria a melhor solução, qual é a nossa alternativa para que ou o negócio seja desfeito ou que permaneça da forma com que está e que os cheques sejam saldados pelo Sr. Pedro
que a gente busca nesta fase de resolução de questões é identificar as falhas, os senhores já devem ter identificado, mas também tentar, em conjunto, né, de forma harmoniosa, buscar uma alternativa para a solução disso. A sessão de mediação, o fruto dela, na verdade, é um acordo. Para que o acordo seja levado a efeito, nós precisamos contar com a colaboração dos senhores, porque ao início das explicações nós informamos aos senhores que nós não estamos aqui para formar ideias aos senhores, para impor uma solução. Essa solução, para cada problema, para cada tipo de problema, ela tem que partir dos senhores, porque os senhores têm a ideia de como será resolvida esta questão e, em especial, saírem daqui satisfeitos. Não só o senhor Pedro satisfeito, mas como a senhora Ana Paula satisfeita. Porque um acordo, como eu disse, é manifestação de vontade de ambos os senhores. E para que se manifeste, nós iremos criar soluções. A pergunta que o Jader fez é: o que vocês, a partir das explanações de cada um, criaram como forma de expectativa nesta sessão, até o presente momento, de solução para isso? Buscaram uma solução, fizeram as suas anotações, tiveram a oportunidade de, às vezes, visualizar como poderá ser finalizado essa sessão de mediação com um acordo ao final? A senhora Ana Paula, a senhora chegou a ter uma ideia de como pode ser procedido um acordo aqui hoje? O senhor Pedro também, os senhores estão com a palavra. Sim. A minha proposta de acordo é que ele pague realmente o que ele deve, porque não houve prejuízo. O carro está com ele, o banco não pegou o carro ainda. Então, assim que ele passar para mim o que ele realmente deve, eu vou passar para o banco, eu vou pagar as parcelas que estão a vencer. E ele também pode fazer a mesma coisa, se ele quiser pagar, ele pode pagar. Em vez de ele passar esse dinheiro para mim, ele passe para o banco. Então, é uma forma muito simples de acordo. Eu não quero dinheiro para mim, eu quero terminar de quitar o financiamento do carro. Senhor Pedro. Bom, na verdade, ela teve essa oportunidade de quitar no momento que eu passei os R$4.000 para ela à vista. Se ela não passou naquele primeiro momento, qual o interesse dela de passar agora, depois de transcorrido o prazo, que ela tinha que fazer isso? Para mim, ficaria de bom tamanho ela me devolveu meus R$4.000 que eu paguei à vista, e eu passaria para ela o Gol e ela me devolveria o meu Chevette. Você verificaria alguma forma, você pensa em alguma forma de tentar concluir o acordo de vocês inicial, que vocês, desde o começo, vocês demonstraram interesse um com o veículo do outro, você verificar alguma forma de efetivar esses pagamentos de forma que te dê uma segurança, te dê uma certa estabilidade na negociação? Você consegue perceber alguma forma hoje, como a Ana Paula tem colocado, que ela vê como solução a conclusão dos pagamentos? E você disse aqui que a sua dificuldade é a segurança na transação, você se sente inseguro. Você vê alguma forma de conseguir concluir essa negociação se sentindo seguro? Não, a minha forma de me sentir seguro é tendo os meus bens de volta, em meu poder, porque o meu Chevette estava quitado no meu nome, tudo regular, e os R$4.000 que eu lutei bastante para conseguir tê-los. Ana Paula, você vê alguma possibilidade de desfazer essa negociação inicial que vocês fizeram, de estar devolvendo o dinheiro, tentar seguir essa proposta que o Pedro está trazendo? Você acha que isso é possível? Tentar reaver o seu veículo de novo e estar devolvendo dele e o dinheiro que ele passou inicialmente? Não, porque desde o início a minha vontade era ter o Chevette, que é um carro bem mais barato do que eu tinha. Então eu não tenho vontade de devolvê-lo. Ele que descumpriu com o nosso acordo, então ele que tem que cumprir com a parte dele no nosso acordo. Tudo bem. Vocês acreditam que é possível, tendo em vista toda a fala de vocês, né, os relatos, o que vocês escutaram um do outro, os pensamentos que vocês hoje já têm a respeito do outro,
referente ao que foi dito aqui, a comunicação que foi feita, vocês veem a possibilidade de chegarem a alguma solução? Vocês conseguem pensar alguma outra forma de solução? Não, eu já estou me sentindo no prejuízo, eu não posso arriscar perder mais dinheiro. O meu dinheiro, infelizmente, ela está achando que está nascendo em árvore, não está. Eu estou trabalhando bastante e está até me prejudicando, essa situação, meu rendimento. Então, posso concluir então que vocês não acreditam que haverá um acordo dessa mediação? Só se ela me devolver os R$4.000 e o meu Chevette. É muito fácil. É só o Pedro pagar o quanto? Os R$4.000 que faltam para a quitação do financiamento. Aí fica tudo limpinho para ele poder fazer a transferência do carro para o nome dele. Ok. Como nós não tivemos sucesso então nesta sessão de mediação, e isso é o que a gente almejava desde o início, e diante das explanações de todos os senhores, das nossas ponderações aqui hoje, como nós não tivemos um termo de acordo, né, nós não podemos levar a efeito então um acordo, porque o acordo, como eu disse, tem que ser a vontade de ambos, a manifestação de vontade dos senhores. Eu gostaria de deixar claro aos senhores que tudo aquilo que foi tratado aqui hoje vai ficar em caráter sigiloso diante do quesito da confidencialidade, né? Ao final, como o Jader colocou para os senhores, as nossas anotações serão destruídas para que isso não possa servir de documento à frente por nenhum de vocês. E a orientação que nós passamos aos senhores é que procurem se orientar então com um profissional da área de direito, com um advogado, com os núcleos de assistência judiciária, para que possam então buscar uma alternativa e quem sabe uma solução no futuro para os senhores. No entanto, gostaria de mais uma vez agradecer a presença dos senhores, porque nós sabemos que tiveram que, o senhor Pedro, se afastar do seu trabalho, dona Ana Paula se afastar das suas atividades diárias, né? Nós tivemos que ter este tempo aqui disponível para isso, para tentarmos buscar uma solução. Infelizmente ela não foi possível, mas fica aqui para os senhores aberta a possibilidade de, se no futuro desejarem, a gente poder participar de uma outra sessão de mediação. Mais uma vez, obrigado, senhora Ana Paula, senhor Pedro, pela presença de todos, nosso colega Jader. Eu só mesmo agradecer a presença de vocês e, caso necessitem, podem estar procurando a gente novamente. Obrigada. Ok?